E com a nossa cruz nós pedimos ao Senhor que venha selar as nossas casas, que venha selar os nossos corações, que venha selar os nossos ouvidos, para que acolhamos a palavra que o Senhor tem para nós, que é palavra de vida, de salvação. Hoje, por intercessão de Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, o Senhor deseja derramar muitas graças sobre você, mas que o nosso coração esteja aberto a essas graças. Por isso, pegue sua cruz e nós nos selamos com a cruz rezando: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que maravilha nós ontem termos meditado sobre o Padre Pio, viu, Padre Edson? Frei Wilton esteve aqui ontem pregando sobre o Padre Pio, né? Um filho espiritual do Padre Pio, com muita alegria. E a nossa irmã Maria Raquel, antes do Frei pregar, ela contava para você alguns milagres que o Padre Pio, ela contou um milagre que o Padre Pio fez no meio da guerra que acontecia. Depois eu fui procurar, meus irmãos, eu achei vários milagres do Padre Pio no meio da guerra. Um soldado queria tirar sua própria vida e o Padre Pio fez um milagre, bilocou, apareceu para aquele soldado para poder salvá-lo. E outras histórias muito interessantes do Padre Pio na guerra. Mas hoje, dia que nós vamos rezar com Santa Teresinha do Menino Jesus, eu creio que não seja coincidência, aqui nessa cruz eu tenho aqui atrás tanto a relíquia do Padre Pio, daquela luva que ele usava, né, aquela bandagem de sangue, um pedacinho, e um pedacinho de tecido de Santa Teresinha do Menino Jesus. E os dois estão conosco nesses 2 dias, 2 generais do nosso exército, que se mostram realmente generais, que nas guerras eles fazem uma intervenção verdadeiramente eficaz. E hoje você vai conhecer como Santa Teresinha, na Primeira Guerra Mundial, alcançou milagres sobre milagres sobre milagres. Gente, foram tantos milagres que o Carmelo recebeu da Primeira Guerra Mundial, de milagres que os soldados, os familiares dos soldados contavam, cartas que enviaram para o Carmelo. Eles ficaram impressionados e por causa disso eles fizeram um livro com muitos e muitos testemunhos milagrosos de Santa Teresinha, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então foram chegando esses testemunhos, até porque Santa Teresinha, ela morreu com 24 anos em 1897. E um pouquinho antes dela morrer, ela fez uma promessa, contou para sua irmã essa palavra forte. Ela disse: lá do céu eu farei chover uma chuva de rosas. Olha só, tem uma estampa de Santa Teresinha que mostra essa chuva de rosas que ela prometeu derramar do céu sobre aqueles que a invocassem com fé, né? Se for possível a irmã colocar agora essa estampa, a gente separou. Olha que interessante essa figura, gente. Santa Teresinha prometeu que iria, olha, você pode perceber do céu caindo uma chuva de rosas, mas se você perceber embaixo, todo um ambiente de guerra, soldados de guerra. Eu sei que a imagem não é muito grande, mas dá para perceber que é um ambiente de destruição, de guerra, e no meio desta guerra, a chuva de rosas acontece. Uma promessa que Santa Teresinha do Menino Jesus fez. Outra promessa que ela disse também antes de morrer, outra frase que ela disse foi: eu vou passar o meu céu fazendo o bem na terra. Vou passar o meu céu fazendo o bem na terra. Por isso, quando ela fala de uma chuva de rosas, significa graças, bênçãos, milagres que ela vai alcançar do bom Deus, como ela dizia, para aqueles que pedirem a intercessão dela. E como eu disse, os que pediram a intercessão dela não se arrependeram. Gente, foram centenas e centenas de cartas que os devotos todos os dias mandavam para o Carmelo de Lisieux, vinda de vários países, contando os milagres.
através da intercessão de Santa Teresinha, porque o livro da vida dela tinha se espalhado, e por causa desse livro, muitos que foram lendo, foram pedindo e foram alcançando os milagres, né? Então, muitas esposas, mães, que pediram a Santa Teresinha que trouxesse seus filhos, seus esposos, de volta da guerra, seguros, sãos e salvos. E por isso, ela que prometeu derramar uma chuva de graças, não deixou de mãos vazias aqueles que pediram socorro. Não somente dando graças, mas até fisicamente, visivelmente, ela apareceu para vários soldados em várias situações, demonstrando a sua intercessão, que cumpria a sua promessa. Então, esse fato foi um dos principais fatos que fez Santa Teresinha ficar conhecida no mundo inteiro. Essa intervenção, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Santa Teresinha morreu em 1897. A Primeira Guerra, não me recordo se começou em 1914, se eu não estou enganado, né? Quer dizer, 17 anos depois da morte de Teresinha, explodiu a Primeira Guerra Mundial. E com todas essas cartas, as carmelitas fizeram um livro chamado em francês Pluie de Roses. Não sei se é assim que diz, né? Uma chuva de rosas. O livro, olha aqui é a capa desse livro, começou em 1914, quando começou a guerra, 1915, 16, 17, 18, os testemunhos do que aconteceu nesses anos de guerra. Esse foi o período da guerra, né? 1914 a 1918, e o livro feito com testemunhos de milagres na guerra, por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Você está entendendo, gente? A gente está numa situação de guerra, e a gente tem certeza que as nossas orações, rosário significa muitas rosas, uma coroa de rosas. Eu tenho certeza e nós sabemos que lá no meio dessa aflição da Ucrânia, uma chuva de rosas está sendo derramada, porque nós estamos rezando. E com certeza hoje, de maneira especial, nós pedimos por intercessão de Santa Teresinha, que venha hoje também em auxílio dessa guerra, que venha acabar com esse mal através do amor que ela derrama, representado nessas rosas. Mas também na sua vida, muitas guerras têm acontecido, não é? Dentro da sua casa, dentro da sua família, mais ainda, dentro do seu coração. Deus quer dar paz a essa guerra. Deus quer dizer basta a essa guerra, mas primeiro essa. E Santa Teresinha hoje vem te auxiliar, vem ajudar o seu coração, a sua casa, a sua família. E olha só do que Santa Teresinha do Menino Jesus é capaz, gente. Eu selecionei alguns testemunhos, porque são muitos, não dá para a gente contar todos, mas alguns, brevemente eu conto aqui para vocês. Um deles, por exemplo, o soldado manda essa carta dizendo que nas primeiras semanas da guerra, ele recebeu da sua noiva uma relíquia de Santa Teresinha do Menino Jesus e uma imagenzinha dela. E a carta que acompanhava dizia: guardai-as valiosamente e nunca se separe, jamais. E eu tenho certeza de que a pequenina irmã te preservará. Olha só, ele ganhou da sua noiva essa relíquia e essa imagem, a estampa de Teresinha, dizendo isso, para ele guardar sempre, que a noiva tinha certeza que a pequenina irmã iria preservá-lo. Ele vai contar: depois eu sempre guardei comigo essa relíquia e essa imagem. E veio um dia em que eu senti de modo evidente a proteção que eu tinha por meio desta santa. Foi no último dia de maio. O meu departamento de ligação me chamou a um posto remoto a poucos quilômetros, onde eu me encontrava. No caminho fui subitamente surpreendido por uma terrível ação conjunta de soldados, algo terrível. Primeiro eu me joguei em um buraco. Em seguida, entre as balas, eu queria achar um abrigo próximo. Olha só, gente. Ele estava caminhando, de repente começou a estourar um tiroteio, né? Jogando tiros e bombas, e ele se jogou no primeiro buraco que ele encontrou. Mas aquele buraco não dava proteção devida. Por isso ele olhou qual era o refúgio mais próximo. Ele olhou perto um lugar onde alguns soldados tinham se escondido em proteção dessa bala. Mas quando ele ia se dirigir para lá, ele viu um outro amigo dele se escondendo atrás de um tronco de uma árvore que tinha caído.
Quando ele vê esse amigo se escondendo atrás desse tronco de árvore, o amigo diz: vem aqui comigo. Então, em vez de ir para o lugar que ele tinha pensado, ele foi para o outro lugar com seu amigo. Assim que ele chegou naquele tronco de árvore, junto com seu amigo, se abaixou, se escondeu, ele viu aquele outro local onde ele ia se abrigar, sendo bombardeado, pegando fogo, e todos que estavam lá morreram. Ele sentiu muito forte esse livramento de Deus, e ele sentiu que foi a intercessão de Santa Teresinha. Por quê? Olha só, eu tremo ainda, ele vai dizer, eu aceitei o convite do meu amigo, e alguns minutos mais tarde, o abrigo onde eu pretendia me refugiar, desmoronou sob o fogo de bombas, e matou todos os ocupantes. Eu ainda tremo só de pensar no que teria acontecido comigo, aqui no meio desse dilúvio de fogo, sem sequer tendo pensado em invocar Santa Teresinha, essa carmelita. Ele nem lembrava dela nesse momento. A sua imagem se formou diante dos meus olhos, aquela imagem que ele tinha se tornou como que viva, e eu ouvi uma voz interior que me dizia: e a pequena irmã Teresa te salvou, como a noiva dele tinha dito, guarda com você e a pequena irmã Teresa te salvará. Ele olhou para aquela imagem, sem ele estar pensando em Teresinha, a imagem se tornou viva, e ele ouviu essa voz no coração: e a pequena irmã Teresa te salvou. Então, meus irmãos, como explicar essa voz misericordiosa me convidando para agradecer? Eu tive certeza que foi uma intervenção real da querida Santinha Teresinha do Menino Jesus, e ofereço o meu tributo e a minha imensa gratidão. Tem a figura desse soldado, fizeram uma pintura, não é? Do momento que esse soldado foi salvo. Olha só, essa figura é desse soldado que conseguiu se esconder atrás do tronco e percebeu que foi Santa Teresinha que trouxe a ele esse milagre. Outras graças, por exemplo, um soldado belga que tinha grande confiança em Santa Teresinha, contou um milagre. Eu estava nas trincheiras por volta de 8h30 da noite, quando um bombardeiro de uma violência enorme começou a desencadear sobre nós. Bombas caíram aos milhares aos nossos redores. Bombas não, projéteis, né? Tiros, algum tipo de tiro, não sei se de canhões, aos arredores do abrigo frágil, onde eu tinha me refugiado, explodindo de todas as partes, umas por cima das outras, e nos lados, ou no parapeito da nossa linha, enquanto que um torpedo se afundava na terra, cavando enormes buracos. Se somente um desses projéteis tivesse passado no meu abrigo, eu e meus companheiros estaríamos perdidos. Mas eu rezei intensamente a irmã Teresa do Menino Jesus, ela ainda não era canonizada, né? E ela desviou todos, quando que todas as trincheiras próximas foram arrasadas, sem exceção de uma só. Todas as outras foram arrasadas, menos a dele. Nós estávamos sob o fogo incessante, e depois de 4 longas horas, no estado de angústia, de nervosismo que pressentia, quando implorei para essa santinha, não somente de nos proteger, mas para fazer acabar aquele bombardeio terrível. E bem, eu conto a vocês que no mesmo instante que eu fazia essa oração, a voz do canhão foi diminuindo. E 3 minutos depois, nenhum só tiro mais foi dado. Jamais esquecerei deste milagre de Teresa do Menino Jesus. Ele clamou a intercessão dela, era devoto dela. Imediatamente o canhão começou a diminuir os tiros. 3 minutos depois, acabou o tiroteio, acabou o bombardeio. Que fantástico, meus irmãos. Vou contar mais uma ainda. Feito prisioneiro, em 8 de setembro de 1914, eu fui internado no hospital. Uma noite do mês de junho de 1915, deixando a capela, depois de uma oração fervorosa à irmã Teresa do Menino Jesus, para que eu não fosse enviado para trabalhar nas usinas da Alemanha, eu comecei a sentir um forte perfume de rosas. Olha só, este homem estava internado num hospital de guerra, claro, e ele seria transferido para as usinas da Alemanha. Ele não queria. E ele implorou a intercessão de Teresinha do Menino Jesus. Começou a sentir um perfume forte de rosas. Logo em seguida ele vai dizer: ora,
eu estava rodeado de uma cabana em madeira, sem nenhum jardim nas imediações, e o suave perfume se prolongaria por quase meia hora. A santinha aceitou assim, com certeza, que ela tinha aceitado a minha súplica. E de fato, meus irmãos, no dia seguinte, convocado para a visita, o doutor não olhou para mim, e enquanto muitos dos meus companheiros foram designados para partir, eu fui classificado como um doente e velho, e enviado para a Suíça, e no entanto a minha saúde é muito boa. O doutor nem olhou para ele, e classificou ele como doente, como velho, idoso, e não podia ir para aquele lugar na Alemanha, para aquelas usinas, e ele foi para outro local, para a Suíça, e ele agradece esse milagre de Santa Teresinha do Menino Jesus. Gente, foram tantos milagres, que a irmã de Santa Teresinha, depois, claro, que ela morreu, depois que aconteceram esses milagres, a Celina, né, que chamava lá no mosteiro Irmã Genoveva, você sabe que ela pintava, né? Uma vez Celina ouviu Santa Teresinha do Menino Jesus, dizendo assim para ela: pinta essa imagem do sudário, porque é o verdadeiro rosto de Jesus. E existe uma pintura, nós temos até aqui na entrada do estúdio, uma pintura da face de Jesus, porque Celina ouviu a voz de Teresinha pedindo para pintar. Quando eu fui em Lisieux, tive a graça de ver essa pintura original. E Celina começou a fazer a pintura desses milagres da guerra. Ela e algumas outras pessoas que pintavam também, né, ajudaram a ela, sob a orientação dela, de como fazer. E olha só, algumas dessas pinturas, desses milagres que aconteceram por intercessão de Santa Teresinha. Vamos ver aqui. Olha, Santa Teresinha alcança a graça da conversão e da fé de um sargento que estava desesperado da salvação de sua alma. Olha para essa figurinha. Desesperado da salvação significa que ele não acreditava mais na misericórdia de Deus. E Santa Teresinha, no meio da guerra, se manifestou a ele e alcançou esse milagre. Vamos ver outra, a próxima. Tudo pintado pela irmã de Santa Teresinha, gente. Santa Teresinha aparece e dá assistência e conforto espiritual a um soldado que foi ferido na batalha. Mais uma figurinha. A santa aparece a um soldado e livra que o seu carro fosse destruído por uma bala de canhão. Tem mais alguma? Olha aí. A santa adverte a um sargento que sua trincheira estava prestes a ser atacada pelos inimigos. Olha só, gente, quantos milagres. Santa Teresinha, em outro momento, ela leva um médico militar a um grupo de soldados que estava ferido e que precisava da sua assistência. Gente, quantos milagres que o Senhor fez através dessa santinha. Ela realmente é uma guerreira. Você que é mais antigo no exército de São Miguel sabe que o Padre Pio é um general do exército de São Miguel, Santa Teresinha é general também do exército de São Miguel, mas até no sentido literal, eles intervêm na guerra de uma maneira muito especial, de uma maneira muito forte. Eles fazem. Eu tinha separado até outros, né? Não dá tempo de eu contar, mas Santa Teresinha apareceu para alguns, apareceu no céu, e foram muitos e muitos e muitos milagres, e ela continua no céu, ela continua do ladinho de Jesus, e Jesus atende tudo o que ela pede, porque ela atendia tudo que Jesus pedia enquanto ela estava aqui na terra. Por isso, nesse dia de hoje, nós queremos aproveitar dessas graças, tomar posse dessas graças imensas. Olha só, teve uma situação que quando acabou o conflito, muitos soldados receberam graça de Santa Teresinha ao mesmo tempo. Olha essa figura agora, todos eles, os soldados, depois do conflito, foram no túmulo de Santa Teresinha agradecer a ela. Olha aí um monte de soldado, gente, lá no túmulo de Santa Teresinha, agradecendo ela por esses milagres. Você está entendendo que o céu quer te ajudar? Você está entendendo que a oração é a arma mais poderosa do que as armas terrenas, do que bomba? Nossa Senhora diz ao Padre Gobi: o rosário é mais poderoso que a bomba atômica. O rosário tem poder de fazer reações em cadeia. A bomba atômica não é reação em cadeia? Um átomo, outro, vai multiplicando. Nossa Senhora diz que um rosário tem esse efeito.
ela mesma diz. Quando você reza um rosário, outras pessoas são tocadas a rezar, e outras, e outras, e outras. E assim Nossa Senhora disse que essa será a corrente que vai amarrar Satanás. Olha as armas que nós temos nas mãos, meus irmãos. Nós não vamos jogar fora. Vamos rezar pela Ucrânia, sim. Vamos enviar os anjos. Vamos pedir ao Padre Pio, a Santa Teresinha. Vamos tomar posse do poder que Deus coloca na mão de um exército unido em oração. Mas também nós vamos vencer as guerras que são nas nossas casas. Os nossos filhos estão sendo contaminados. É uma guerra muito pior. Sabe por quê? Porque lá na Ucrânia é algo terrível que faz sofrer. Mulheres ficando viúvas, homens ficando viúvos, crianças morrendo. Mas quando morre, se a sua alma está bem com Deus, você será feliz eternamente. Mas a guerra que está acontecendo nas nossas famílias, o inimigo através das seduções da internet, do mundo, dos pecados, dos vícios, estão levando os nossos filhos para uma morte muito pior, para a morte eterna. Isso não é brincadeira. Eu repito para você, grava isso no teu coração. A guerra que nós vivemos nas nossas famílias é pior que a guerra da Ucrânia com a Rússia. É pior. Almas estão em perigo. E os pais e as mães que estão tomando posse das armas certas de luta, tenha certeza, tu e tuas casas serão salvos. Tu e tua casa serão salvos. Se nós tomarmos posse das graças que o Senhor tem para nós. E eu quero perguntar se você, nas lutas que você passa na sua casa, você aceita uma rosa de Santa Teresinha do Menino Jesus? Olha só, eu quero mostrar para você essa imagem de Santa Teresinha te oferecendo, perguntando, você quer minhas rosas? Responde aí no chat, responde aí para ela se você quer. Gente, no pouquinho tempo que tem para eu encerrar, eu quero dizer para vocês que mesmo quando o nosso coração é um pouquinho, como é que eu posso dizer, preguiçoso, né? Um pouquinho relaxado, mesmo assim Santa Teresinha dá, ela vê o mínimo de boa vontade. Eu já contei há muito tempo atrás isso para vocês, mas eu conto aqui para os novos e para quem não lembra. Quando Deus estava me chamando para eu me consagrar a Deus, eu não tinha certeza ainda se era ou não, né? Eu tinha o sonho de me casar e tudo. É uma longa história a vocação, mas dentre muitos sinais, eu fui fazer uma novena de Santa Teresinha, pedindo a ela que me mostrasse se era mesmo vontade de Deus, que eu me consagrasse totalmente para viver só para Deus. Comecei a fazer a novena de Santa Teresinha, aqueles 24 glória ao Pai, em honra dos 24 anos que ela viveu, e eu fiz o primeiro dia e esqueci de continuar. Pois no dia seguinte, na minha paróquia, quando eu acabei de receber a comunhão eucarística, o padre deu a bênção final da missa, eu estava indo para a missa diária no ano de 2000, e uma senhora chegou para mim, uma senhora que às vezes eu ajudava com relação à situação de família, difícil. Ela veio para mim, me entregou uma flor e disse, essa é a flor que Santa Teresinha mandou te entregar. Eu fiquei, nossa, ninguém sabia que eu comecei a fazer aquela novena e não tinha continuado, né? Eu falei, nossa, Santa Teresinha confirmou. Passou um tempo e eu fui para a escola e a aula acabou bem mais cedo. E um amigo meu que chamava Luiz, eu não chamava Luiz ainda, né? Não era irmão Luiz, era outro nome. E ele disse, olha, lá na paróquia de São Gonçalo, no centro de São Gonçalo, está a relíquia de Santa Teresinha, a urna com os ossos dela. Vamos lá. Eu disse, vamos, nem lembrava, né? Pegamos o ônibus e fomos para lá. Eu já tinha ouvido a música da Madre Kelly, Passarinho, há muitos anos, e eu queria saber que música era aquela tão fantástica, e procurei e não encontrava, né? Então o que aconteceu? Quando eu pisei dentro da paróquia, começou a musiquinha. Falei, meu Deus, arrepiei todinho. Quando eu olhei lá para frente, estava lá a urna com os ossos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Aí eu tinha feito outra novena para Santa Teresinha já. Eu fiz uma novena para ela pedindo se o meu lugar era aqui no Instituto Hesed.
Mas de novo eu fui fazer a novena e eu esqueci de completar. Só fiz um dia, de novo, gente. Você vê, como diz aqui no Ceará, como o irmão Luiz é lesado, né? Então só fiz um dia. Mesmo assim, eu costumo dizer brincando, né? Ela me deu pessoalmente a rosa. Por quê? Porque eu fui lá onde estava o corpo dela, a relíquia com os ossos dela, e quando acabou aquela música da Madre Kelly, distribuíram as rosas, foram dando rosa, eu entrei na fila, todo feliz, vou ganhar uma rosa. Quando chegou na minha vez, acabou. Aí eu fiquei triste, falei, então meu lugar não é no Instituto Hesed, né? Aí logo em seguida o meu amigo Luiz, que tinha me levado para lá, olhou para mim e disse, cadê sua rosa? Eu disse, acabou, quando eu cheguei lá, acabou. Ele disse, pois tome aqui, fique com essa, né? Mal sabia eu, foi um sinal, que até meu nome ia ser Luiz, né? Um rapaz chamado Luiz, Deus não deu só a rosa, ainda deu meu nome, o sinal do nome, que depois eu fui entender. Então, recebi a rosa, sem ter feito a novena inteira, Terezinha pessoalmente, gente, que incrível, me entregou aquela rosa, mostrando que aqui era o meu lugar. Sinais de Deus, sinais de Deus. Até que pela primeira vez, aqui no mosteiro eu disse, agora eu vou fazer pela primeira vez a novena de Santa Terezinha inteira. Dessa vez eu vou ser fiel e vou rezar os 9 dias, direitinho. Comecei a fazer a novena de Santa Terezinha, só que Santa Terezinha não deixa esperar. Eu não tinha acabado a novena ainda. Olha, por coincidência, que eu não acredito que é coincidência, é sinal de Deus, a relíquia que estava debaixo do Santíssimo era a relíquia com o osso de Santa Terezinha, durante o tempo que eu estava fazendo como se diz, a novena dela. E não era o tempo de Santa Terezinha, era ainda o início de setembro, né? O final o que é? Agosto, né? Final de agosto, início de setembro. Não era ainda o período da novena de Terezinha. Aí colocaram lá a relíquia dela, tá bom. Aí eu fiz a novena. No meio da novena, a mesma florzinha que eu tinha recebido daquela senhora a primeira vez, lembra? Colocaram um monte daquela florzinha branquinha ali no jarro, diante de Jesus. Eu olhei para Jesus, olhei para a relíquia de Terezinha e disse, Terezinha, eu estou entendendo dos sinais, eu estou entendendo os sinais que você está me dando, né? Mas eu disse, mas cadê a minha resposta? Eu nem contei para vocês o que eu pedi nessa novena, né? Nessa novena que pela primeira vez eu fiz de verdade, inteirinha, eu pedi 2 coisas. Eu pedi que Santa Terezinha me preparasse para quando eu fosse receber as vestes da Santíssima Virgem Maria, que ela me deixasse pronto, né? Que eu fosse menos indigno de receber, de entrar para o noviciado, receber o novo nome, receber as novas vestes, né? Como dizem Isaías. E eu também pedi que ela me dissesse se era para eu ir em casa ou não. Porque a gente tem o direito de passar os 15 dias em casa. E nessa época era no período do postulantado que passava. E eu pedi, eu sentia que não era o tempo. Eu queria muito, né? Eu vim para ficar só 3 meses aqui no convento para fazer experiência e acabei ficando 3 anos. Então, porque, claro, eu fui o primeiro irmão. Então não tinha ainda nenhum irmão aqui. As madres pensaram, vamos vigiar esse cabra aí, como diz aqui no Ceará, né? Vamos vigiar esse daí. O padre está dizendo que foi ele o primeiro. Olha. Ele já me disse isso faz tempo. Mas não ficou, né? Então, o que aconteceu? Quando eu até me perdi, olha, me ajuda aí, Espírito Santo. Onde é que eu estava? Eu pedi o sinal se era para eu ir em casa ou não. Por quê? Eu vim para ficar um tempinho e fiquei. As madres gostaram, né? Sentiram confiança, ligaram para uma religiosa que me acompanhou lá e disse, não, pode confiar nele, tá bom. Elas confiaram, fiquei aqui o tempo inteiro, né? Fiquei aqui 3 anos e não tinha ido em casa ainda. Era o período de eu ir em casa, mas eu sentia que não era a hora, que a minha alma estava vivendo um período de preparação da vida religiosa. Eu sentia que não ia fazer bem. Embora eu quisesse até matar a saudade da minha família, e a princípio é só uma vez que a gente tem esses 15 dias. Fora isso a gente consegue missões e tudo, né? Aí eu pensei, Terezinha, me diz se é para eu ir ou não. Se não for, eu não quero ir. Se for para uma só alma se perder, eu não quero ir. Gente, pasmem. Eu quando fiz o último dia da novena, aquelas florezinhas todas lá,
Eu despedi de Jesus na capela, peguei a relíquia de Terezinha, beijei e disse: Terezinha, as flores estão aqui, eu entendi o recado que você está rezando por mim, mas cadê a minha resposta, Terezinha? Eu quero saber se é para eu ir para a casa dos meus pais ou não, e eu quero que você me prepare para eu receber o hábito, para eu me tornar um noviço menos pecador, menos indigno, né? Beijei a relíquia Terezinha, beijei o chão e fui para poder dormir. Eu iria soltar os cachorros à noite. Então eu olhei lá para cima, onde a irmã Teresa Maria ficava, para perguntar sobre os cachorros. Quando eu olhei, gente, do nada, parece desenho animado. A Madre Kelly não parece desenho animado às vezes, né? É coisa de santo. Do nada a Madre Kelly apareceu assim, trum, fez assim para mim. Aí eu olhei lá em cima e disse, fez assim, né? Aí ela fez assim, ó. Eu falei, pronto, fiz alguma coisa errada, né? Aí ela me chamou, eu fui lá em cima na capelinha. Quando eu fui lá em cima, não estava a Madre Kelly, não. Estava a Madre Kelly, a Madre Jane, a irmã Teresa Maria, a irmã Maria Magda e quem mais fazia parte do conselho. Não lembro todo mundo na época, né? Aí estavam todas reunidas. Eu falei, vixe, eu fiz alguma coisa muito ruim mesmo, né? Aí elas sentaram ao meu redor ali e disseram, irmão, o senhor ama o Instituto? Ama? Eu falei, amo, madre. Né? E o senhor acha que aqui é o seu lugar? Eu disse, acho, madre. Aí ela falou, pois bem, nós estamos reunidos aqui para saber se o senhor aceita entrar no noviciado e receber o santo hábito da Virgem do Carmo. Gente, no último dia que eu fiz a novena, eu tinha acabado de questionar a Terezinha, cadê minha resposta, Terezinha? A madre me chama lá em cima, com o conselho todo reunido, e me chama para o noviciado. Eu disse, sim, sim. E ela disse assim, pois... Aí eu pensei comigo, né? Nossa, foi dada a resposta. Mas e a outra resposta? Se eu ir para casa ou não? Se é para eu ir? Aí ela disse assim, pois a Madre Jane rezou sobre o seu noviciado, e a passagem bíblica que nosso Senhor deu foi essa aqui. Aí ela começou a ler, o apóstolo renuncia aos seus direitos. 1 Coríntios 9. Gente, eu fiquei impressionado. Era a resposta clara. São Paulo dizia que ele tinha o direito de fazer isso, o direito de fazer aquilo outro, mas ele renunciou aos seus direitos pelo bem das almas. Ele disse, fiz-me tudo para todos, para salvar a todos. E o que eu rezei foi assim, que eu queria salvar todas as almas que me foram confiadas e não queria atrapalhar o meu processo formativo. No tempo do silêncio que a gente vive no postulantado, noviciado. Gente, eu disse, aí a Madre Kelly disse assim, e agora, irmão, que o senhor aceitou e tudo, Deus confirmou, agora você vai passar os 15 dias em casa e logo em seguida você vem e vai entrar para o noviciado. Eu disse, eu não vou não, madre. Ela disse, como assim? Eu não vou não, madre. Aí expliquei que eu fiz a novena, que aquela passagem tinha sido a palavra que Deus revelou por intercessão de Santa Terezinha. Ela olhou para mim e disse, o senhor está certo disso? Santa Teresa Margarida amava muito o pai dela. Foi o pai dela que ensinou todos os caminhos da fé cristã. Mas por amor a Deus, pelas almas, ela renunciou a encontrar com seu pai. E ela não mais encontrou depois que entrou no Carmelo. Tem certeza? Pode ser que nunca mais o senhor encontre com a sua família. Eu disse, madre, se Santa Terezinha mandou, está mandado. Eu vou fazer o que ela disse, né? E ali eu entrei para o noviciado, né? Entrei de retiro um ano exato do tempo que eu tinha chegado aqui no mosteiro, na mesma data, dia 4 de setembro de 2002, e dia 12 de setembro, dia do nome de Maria, eu recebi o santo hábito, né, no noviciado. E depois passaram-se 3 anos, meus irmãos. Eu já tinha até esquecido, e minha irmã disse assim, olha, meu irmão, eu estou me casando agora. Isso, eu tinha acabado de fazer os votos em 2004. Estou me casando agora. Você não podia vir para o meu casamento? Eu disse, nunca, nenhum irmão ou irmã vai para casamento de irmão e irmã, nenhum irmão e irmã tem esse costume. Já pensou se a gente no mosteiro, que mora no mosteiro e trabalha sem cessar no mosteiro, fosse para batizado, casamento, festa de aniversário de cada membro da família, nunca ia viver a vida religiosa. Santo Afonso ensina que não é costume religioso,
Ela disse, tá, mas não é então pelo meu casamento, não, é pela sua vinda para visitar a família, que você abandonou a gente e nunca mais visitou a gente, nunca mais veio aqui em casa. Eu disse, mas aí se você quiser você pede, eu não vou pedir não, né? Aí ela insistiu, eu falei, olha, madre, não sou eu que estou querendo, elas estão pedindo por causa disso, e elas viram que tinha 3 anos que eu não ia e tudo, né? Conversaram, rezaram, e Nosso Senhor mostrou que era para eu ir. Eu fui na hora certa, gente, e Deus providenciou tudo. Eu tive lá adoração diária, tive Passio Domini na quinta e na sexta-feira, tive missa diária, tive tudo. Rezei com meus pais, com minha família, o ofício das horas, hora média, laudes completas. Não deixei de rezar o rosário, de cumprir todas as obrigações. E ao mesmo tempo, no casamento da minha irmã, fui padrinho dela, né? E ao mesmo tempo encontrei com os familiares, com os vizinhos, com os amigos de igreja, com todo mundo num tapa só, que eu nunca teria encontrado com tanta gente assim, se eu fosse na data que eu queria ir antes. Santa Terezinha deu o pacote completo, e não ficou por aí não. 3 anos depois a outra irmã foi casar, aí disse assim, agora você vem para o meu. Falei, de jeito nenhum, por quê? Eu só fui porque tinha 3 anos que eu não ia em casa, e é só uma vez que a gente vai, a não ser que tenha outra missão. Não, mas você vai vir porque o fundador da minha comunidade está precisando que você faça uma pregação aqui. Falei, isso é enrolada sua para poder eu ir no seu casamento. Isso, aí eu briguei com ela e tudo, eu disse, pede você, e ela insistiu. Eu falei, madre, a minha outra irmã está pedindo, que é enrolada dela, porque ela arrumou um pretexto lá para eu ir fazer uma pregação, né, na comunidade dela, só por causa do casamento. A madre rezou, conversou com a madre Kelly, elas rezaram e disseram, pode ir, mas traga um monte de vocação junto, né? Eu fui de novo, gente, foi dose dupla, foi uma graça, por causa de Santa Terezinha do Menino Jesus. Eu pedi a ela para fazer a vontade de Deus e não a minha. Eu renunciei, foi difícil. Em 2001 eu não ter podido ir, né, lá para a casa dos meus pais, visitar, matar a saudade. Mas eu fui na hora certa e foi perfeito, foi tudo maravilhoso. E depois, todas as vezes que eu fiz novena de Terezinha, ou um dia só, ou os 9 dias, sempre eu recebia a rosa, sempre eu recebia as graças. Aqui em casa, a madre sentiu no coração esses dias, de todo mundo fazer a novena de Santa Terezinha do Menino Jesus. Como é que foi que a gente ganhou? Foi caminhão de rosa, foi? Gente, do nada, quando acabou a novena, alguém trouxe uma doação, mas de tanta rosa como a gente nunca recebeu antes. Rosa, 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 rosa. Eu quero perguntar para você, você acredita que Deus quer derramar essa graça sobre você também? Essa santinha está aqui, ó, cadê? Está aqui, ó, linda essa imagem dela, a relíquia dela aqui, relíquia de primeira classe, né? Está aqui nossa Santa Terezinha, ela quer socorrer você também. Olha de novo essa imagem dela, com uma rosa oferecendo para você. Olha mais uma vez, né? Santa Terezinha está ouvindo tudo que a gente está falando aqui. Ela está ouvindo o seu pedido que você está fazendo para ela agora, para ela pedir a Jesus interceder, ser a sua intercessora junto aos seus filhos, junto à sua família, seu esposo, sua esposa. Ela sabe, ela está ouvindo porque ela está em Deus. Os santos estão em Deus, por isso eles sabem dos mistérios de Deus. Eles estão ouvindo a sua súplica. Ela está perguntando para você, filho, filha, você que é um filho espiritual de Santa Terezinha também, você quer receber essa rosa? Eu te peço que você faça o seu pedido agora para Santa Terezinha do Menino Jesus. Qual é a rosa? Ah, claro, a rosa representa graças, milagres. Milagres impossíveis aconteceram na guerra, porque pediram com fé. Terezinha te entrega agora essa rosa e diz, qual é o milagre, qual é a graça que você com fé vai entregar nas minhas mãos para eu interceder a Jesus. Diga para Terezinha, se você quiser você pode escrever no chat. Faça o seu pedido com fé.